Vamos lá, nesse sexto dia, já que já terminamos aí, passamos pelos 4 pilares, né? Atração, oferta, captação e gerenciamento. Nesse sexto dia aqui, eu gostaria de passar algumas coisas que, por muito tempo, me travaram um pouquinho, tá bom? E que meio que me bloquearam, assim, é, em termos de pensamento, né? Estavam me limitando muito, em termos do meu programa, em termos de eu mesmo, né? Então, eu quero passar isso aqui que eu creio que vai ajudar vocês também, que de repente vocês estão no começo, ou vocês já têm alunos, mas ainda estão um pouco perdidos, né, sem saber para onde ir, sem direção, tá bom? Então, aqui tem alguns erros e alguns bloqueios que eu quero falar com vocês, tá bom? Então, aqui é o campo mental, bloqueios e armadilhas. O jogo é jogado primeiro na cabeça, depois no campo, né? Vamos lá. Erros comuns. Focar em tráfego antes de ter uma oferta validada. Isso aí nós já comentamos em um dos pilares anteriores. Não adianta você jogar tráfego, né, queimar dinheiro ali, se você não tem uma oferta condizente, né, ao que você entrega em campo, tá? O que eu vejo muitas vezes são treinadores que cobram muito pouco pelo que eles entregam, tá bom? E também acontece muito de treinadores cobrarem muito e não entregarem tanto, tá? Às vezes pelo nome, por ter nome já e tal, mas é uma coisa que se eles entregassem mais, né, eles poderiam cobrar ainda mais, talvez, tá? Então, isso que eu queria passar aqui. Se você foca em tráfego, antes de ajeitar a casinha ali primeiro, né? Primeiro ajeitar a sua oferta, né? Ter certeza que você tem estrutura para receber mais alunos, mais atletas, né? Uma coisa é você ter um programa com 10 atletas e no outro mês ter 30. Você consegue? Vai ter que ter um assistente, vai comprar mais equipamentos, mais bolas. Então, não é assim da noite para o dia, né? Então, não adianta nada você jogar tráfego se não tem uma oferta validada também, tá bom? Então, isso tem que andar junto. O segundo erro, querer escalar sem ter processos escritos, tá? Uma coisa é você gerir, né, 10 atletas. Uma coisa é você gerir 20 pais de atletas, por exemplo, se você tem 10 atletas. Aí quando você dobra esse número, também dobra o número de pessoas que você tem que lidar no dia a dia. Então, se você não tem coisas escritas, né, um acordo, não precisa ser um contrato, né, firmado em cartório, não precisa disso, mas um acordo escrito que a pessoa lê, que você tem ali todos os pontos, se acontece isso, o que, que vai acontecer, né, quais são as consequências de algumas coisas. Então, é muito bom você ter escrito, né, principalmente em termos de não comparecimento de aulas, tá, que é uma coisa que acontece muito, e que alguns pais agem de má fé, não são todos, mas alguns ainda agem de má fé, e deixam para avisar em cima da hora. Então você se planejou todo para um treino, por exemplo, com 4 atletas. Aí chega em cima da hora, 2 dizem que não vem. Então meio que te atrapalha ali, né? E você já planejou uma coisa para 4 atletas, ou o contrário, né? Você planejou alguma coisa para 4 atletas, lá tem 6, 7, 8. Então você tem que ter processos escritos, tá bom? Com os pais, tá? Nesse acordo aí de treinos, tá? Essa seria a primeira coisa. E processos seus de trabalho, né? Por exemplo, vamos fazer anúncio, tá bom? Qual que é o primeiro passo? Então vamos gravar o vídeo. Mas antes do vídeo, tem que fazer o quê? O roteiro. Então, fez o roteiro, gravou o vídeo, editou o vídeo, né? Subiu o vídeo na plataforma, né? Configurou os anúncios. Então, tudo isso é processo. Então, se você não tem bem definido as coisas, você acaba que acha que é muita coisa para fazer e não faz nada, tá bom? Como eu estou já há muitos anos fazendo isso, eu já meio que já tenho bastante vídeos, né, que eu posto ali. Eu não preciso de ficar gravando todas as vezes vídeos novos para anúncios, vídeos novos para posts e tal. Eu já posso reutilizar os que eu já tenho, tá? Então eu já tenho meio que na cabeça o processozinho ali para fazer, tá bom? Mas para quem está começando, é bom ter esses processos escritos, tá bom? Processo de venda, por exemplo, né? Qual é o roteiro ali, o que falar com os pais, na ligação, né? Então isso te ajuda a passar uma imagem mais profissional, tá? Gerar mais valor para os pais na ligação, que é a sua venda. Aí você vende o seu produto, no caso, o seu serviço, né? O seu programa. Então é muito bom ter esses processos escritos, né? Começou ali, vai entender sobre o aluno, sobre o atleta, quais são as dificuldades,
onde ele tem que melhorar, tá? Aí você vem, explica o seu programa, como você vai ajudar esse atleta específico, né? E por último, faz a sua oferta, né? E oferece o treino experimental. Então isso aqui já está na minha cabeça, mas por quê? Eu tenho isso escrito, já fiz centenas de vezes, né? Acho que no ano passado, pô, foram mais de, vou dizer, umas 500 ligações que eu fiz, né? Se eu captei mais de 100 atletas, então quer dizer que mais de 500 ligações eu fiz. Então isso aí já está bem natural para mim, né? Então, por quê? No início era um processo escrito, eu seguia ali realmente, quase que lendo ali, até pegar o jeito para ser mais natural, tá bom? O terceiro erro aqui, comparar o seu bastidor com o palco dos outros, tá? Galera, vamos esquecer o que nós vemos nas redes sociais, tá bom? Ali é só o palco, tá? É o que as pessoas e nós mesmos postamos que está dando certo, né? O que dá errado ninguém posta, né? Então, não compare o seu bastidor, o seu dia a dia, as dificuldades ali no começo de estar angariando atletas, de estar atraindo atletas, de estar fazendo vídeo, de estar editando vídeo, com o palco dos outros. Às vezes você vê lá um programa, talvez até o meu, você vê o meu Instagram, o meu site, vê lá, já treinei mais de 500 atletas, mas você só treinou 5, 10, 15. Não compara, tá? Para eu ter treinado 500, eu treinei lá um atleta individual, peguei um atleta que eu não queria, aquele atleta que só os pais queriam que ele treinasse e o atleta não. Então, tudo é parte do processo, tá bom? Então, vamos evitar comparar o seu bastidor com o palco dos outros, tá bom? Aí aqui eu separei bloqueios mentais, tá? Que seria a defesa, aí a sua defesa, tá? Medo de cobrar o valor justo, tá? Isso aqui, esse medo, só vai ser curado quando você fizer uma oferta que o preço passe a não ser um impeditivo, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você adiciona bastante valor na sua oferta, por exemplo, eu posso dar o meu exemplo. O que que eu adiciono? Primeira coisa, garantia de resultados, tá? Só te dar uma garantia de resultados, se um atleta treina comigo por 3 meses, né? Pensa comigo, um atleta vai vir 3 meses, 2 vezes na semana. Então vão ser mais de 24 treinos, né? Conta de padeiro. Pô, se um atleta não melhora tecnicamente com 24 treinos comigo, eu falo com os pais, eu tenho que parar de dar treino. Então, porque é impossível, né? Eu estou fazendo uma coisa muito errada se um atleta não melhora. O que eu penso, né? Melhora é uma coisa muito subjetiva, né? Mas, por exemplo, tem atletas que são muito ruins, vamos botar assim, que vão melhorar e vão ficar ruins, entendeu? Então, tem atletas ruins que vão ficar mais ou menos, tem atletas mais ou menos que vão ficar bons, tem atletas bons que vão ficar muito bons. Então, as crianças, principalmente crianças, né, estão crescendo, eles vão melhorar naturalmente, treinando com você ou não, eles vão melhorar, tá? Só que com o seu programa que você tem que vender é que eles vão acelerar essa melhora, vão acelerar essa evolução. Então é isso que eu vendo, tá bom? Então por isso que eu tenho confiança nessa garantia que os atletas vão melhorar, porque é natural da criança, do jovem, tá? Mas com o meu método, é isso que eu vendo. O meu método, com o meu jeito de treinar, que eu já fiz com mais de 500 atletas em 2 países, em 3 países diferentes, eu percebi que os atletas melhoram mais rápido. Então essa aqui é basicamente a minha oferta, tá bom? Então, quando eu adiciono isso, a garantia, adiciono uniforme gratuito, eu adiciono mais o que? Playlist no YouTube com mais de 100 vídeos para os atletas terem acesso. Se quiserem treinar em casa, no parque, com um amigo, com um pai. Então, eu vou adicionando várias coisas, tá? Esses foram só alguns exemplos reais, né, que tem na minha oferta, que vai gerando valor. Então, o pai, quando ouve isso numa ligação, vai ouvindo, pô, tem garantia, tem uniforme, tem isso, tem aquilo, pô, mas é esse valor aqui mesmo? Pô, tá bom, não tá caro, entendeu? Então o preço deixa de ser um problema, tá bom? O segundo medo aqui é de parecer vendedor e perder a essência de treinador. Quanto a esse aqui, eu percebi ao longo dos anos que se você não ser um vendedor, né, do seu próprio programa, quem vai ser? Quem vai ser o melhor vendedor do seu programa do que você?
Acho muito difícil. Eu já tive a experiência de tentar botar, de delegar, né, essa parte e só fui, ó, eu já tentei com umas 5 pessoas, somente um que realmente vendeu bem o programa, tá? Que era um rapaz já com a cabeça mais aberta, né, mais extrovertido e tal. Então, a conversão dele era muito boa, entendeu? Mas só que os outros 4 não, porque estavam vendendo ali algo parecendo um vendedor, não parecendo como uma conversa, né? Eu sempre faço a ligação como se fosse uma conversa, e não aquela coisa assim que só eu falo, entendeu? Eu deixo o pai falar, quanto mais o pai fala, mais ele se vende, mais ele já está entrando no seu programa automaticamente, tá bom? Então, deixe esse medo de lado. As primeiras ligações vão ser horríveis, as minhas foram horríveis, tá? Mas eu até lembro das minhas primeiras ligações, eu gaguejava, né? Eu esqueci o que ia falar, então ficava aquele silêncio horroroso nas ligações. Mas, como eu disse, foram mais de 500 ligações só no passado. Então, no outro ano, bota aí mais umas 200, 300, tá? Então, não tem jeito, é igual treino, né? Você vai melhorar chute como? Chutando bola, chutando 200 bolas, 300 bolas, né? Em 3 meses, 5 meses, um ano. Então, você vai melhorar suas vendas somente com prática. Então, não tenha esse medo, né? No começo vai ser horrível, como eu estou falando. Então, com o tempo você vai melhorando e vai vendendo o seu programa de uma maneira mais natural, tá bom? E você não vai perder essa essência de treinador, porque você está vendendo uma coisa que você está, um serviço que você está provendo, tá? E você vai estar dentro do campo, você vai estar vendendo, você vai estar fazendo o que você vendeu. Então, vai ter essa congruência, tá bom? Então, você não vai parecer ser um vendedor, tá? Eu nunca tive essa percepção, assim, dos pais me verem menos como treinador e mais como vendedor, tá bom? É exatamente o contrário, tá bom? Então foram esses os erros e os bloqueios mentais que eu queria passar para vocês, tá? Nessa penúltima aula, tá? Ainda temos mais uma aula com vídeo, uma vídeo aula, tá? E essa frase aqui: a cura para o medo é um método validado e correção de rota rápida, tá? É, isso é uma coisa bem, como posso dizer, assertiva, mas muito difícil de fazer, tá? Mas você tem que ter esse feeling de corrigir a rota rápida, tá? Eu tive alguns exemplos aqui em Braga, quando eu me mudei para cá, em abril do ano passado. Como era um programa novo, do zero, um país novo, que eu nunca tinha vindo, que eu nunca conhecia, ninguém me conhecia, então eu errei muito, tá? Mas eu tive a assertividade de corrigir a rota rápida. Então isso me ajudou muito, tá? Inclusive, um exemplo aqui é nos meses de entre dezembro e janeiro, né? 2025 para 2026. Eu tinha aí quase 40 alunos, tá? Com dois grupos de idade, né? E eu optei por cortar um. Ou seja, eu diminuí, tive que corrigir essa rota por motivos pessoais, né? Meu filho nasceu, então eu optei por diminuir a minha carga de treinos, né? Mas com essa correção de rota eu pude ter mais tempo, né, pessoal, né? Eu pude organizar somente um grupo de treino, né, um grupo mais jovem, e no final a minha receita tá maior, uma receita líquida, né, que acaba, né, que vem pro bolso do programa no final do mês. É maior porque eu tenho menos custos, tá bom? E é uma coisa que me agrada, é uma coisa que eu gosto, né? Um treino por dia, quem não gosta, né? Ao invés de dois. Então hoje eu tenho aí 25 atletas, né? De 40 vim para 25, mas de uma maneira intencional, né? Eu cortei os cursos aí pela metade, né? E estou treinando somente, treino em grupo, né? 1 hora por dia, de segunda a sexta, à noite. Fora os treinos individuais que vão aparecendo, né? E que são um extra, né? Eu não conto os treinos individuais como se fosse a receita principal do programa, tá? O que vem é um extra para o programa, tá? Eu divido os lucros, distribuo os lucros a cada 3 meses, então é desse jeito que eu trabalho e vou organizando o meu treino, o meu programa, tá bom? Então, é, então é isso para essa aula, tá bom? A gente vai se ver no último vídeo aula e espero que
vocês tenham visto bastante valor nessas aulas, né? Nesse mapa e nesse guia que eu te passei dos meus 4 pilares que me ajudaram a crescer os meus programas, tá bom? E nos falamos em breve. Tamo junto. Abraço.